Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de visitar nossa página Pastor José Antônio de Paula no YouTube. Deixar ali o seu joinha, o seu like. Isso é muito importante para o YouTube reconhecer o nosso trabalho e fazer a divulgação para o maior número possível de pessoas. Também é importante que você faça sua inscrição, caso você não seja inscrito. Que você também compartilhe com seus amigos, familiares, para que eles também possam ouvir e meditar uma porção da palavra de Deus. Quero compartilhar com você neste momento o Salmo 33, versículo de 13 a 15, depois do 18 ao 22. E pensarmos juntos aqui. Tua presença, a maior das bênçãos. Então, o Salmo 33, versículos de 13 a 15, nos diz o seguinte: O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, Ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. De 18 a 22, então. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu nome. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque Ele é santo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Quando estava lendo esses salmos aqui, pensando nesse tema para meditarmos juntos, eu fiquei pensando também num outro ponto importante. Esse ponto é que muitas pessoas não acreditam que Deus vê tudo aquilo que elas fazem. Tem pessoas que dizem que elas podem fazer, que Deus não está nem aí. Mas o próprio texto aqui dos Salmos, o salmista nos mostra que no lugar onde o Senhor está, Ele vê toda a humanidade. No lugar onde Ele está, Ele observa todos os que vivem na terra. A sua criação, Deus conhece a mente de cada um e sabe tudo quanto essa pessoa faz. Não há como se esconder de Deus, não há como fugir da presença dele. Porque como traz o salmista aqui, Deus sabe e conhece cada um de nós. Mas quando pensamos aqui a tua presença, a maior das bênçãos, nós precisamos pensar realmente e refletir qual tem sido a maior presença em nossa vida. Qual tem sido a fonte das bênçãos que nós precisamos e que nós temos buscado? Qual é a fonte de bênção que você tem buscado para a sua vida? Quem faz parte do seu dia a dia? É algo que eu pergunto a você. Porque o salmista nos mostra aqui. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, Ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e que sabe tudo quanto fazem. Então não tem como se esconder de Deus. E nós aprendemos então que a presença de Deus é a maior bênção quando aquele que quer realmente essa bênção tem a presença de Deus e, acima de tudo, conhece esse Deus. Busca esse Deus, tem intimidade com Deus. Tem muitas pessoas que dizem conhecer a Deus, mas vivem distantes dele. Não param para colocar a sua vida diante de Deus, não observam a sua palavra e nem aplicam a sua palavra em seu viver diário. Elas dizem conhecer a Deus. Muitos dizem conhecer a Deus de ouvir falar,
mas não tiveram ainda esse conhecimento, essa intimidade, a proximidade de Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículos 2 e 3 nos diz: ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além dele, e não há nenhum protetor como o nosso Deus. E aqui ele diz: olha, não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo que as pessoas fazem. Não dá para se esconder, não dá para se esquivar, não dá para dizer que Deus não está nem aí. É como o salmista diz: o Senhor do céu observa toda a humanidade, Ele vê tudo que estamos fazendo. Antes de você pensar, Ele já conhece o seu pensamento. Esse é Deus. Sabe tudo quanto você está fazendo, sabe exatamente o que você está pensando neste momento. Ele sabe o que vai acontecer com você amanhã, daqui a um ano. Ele é Deus. Um Deus onipotente, porque todo o poder está em suas mãos. Um Deus onipresente, onde Ele se faz presente em todos os lugares. E é um Deus onisciente. Ele conhece cada coração, cada ser humano, o pensamento de cada pessoa, porque Ele é Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículos 2 e 6, nos diz o seguinte: obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhes dará todas as bênçãos. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Mas é interessante que Deuteronômio chama a atenção aqui: obedeçam ao Senhor Deus. Como eu disse, a presença de Deus só vai ser realmente importante e é com certeza a maior bênção na vida do ser humano quando esse ser humano conhece esse Deus, quando esse ser humano procura ter essa intimidade com Deus, procura ter experiências com Deus. E o Deuteronômio diz aqui: olha, obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhes dará todas estas bênçãos. Quais bênçãos? Eu não sei, aquelas que você precisa para a sua vida, é Deus quem vai dar, não é você tentar negociar com Ele, conversar, tentar ver se você consegue, não. É obedecendo, aplicando a sua palavra, é colocando a sua vida no altar de Deus, é tendo Ele como único e verdadeiro Deus na tua vida. Se Ele não for o único e verdadeiro Deus na sua vida, não tem como. É a pessoa que tem deuses e não o único Deus. E é isso que Deuteronômio diz aqui: obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhes dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Que coisa maravilhosa é saber que a presença de Deus é a maior bênção quando se tem conhecimento, intimidade com esse Deus. No Salmo 4, versos 6 a 8 diz: há muitas bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que põe no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Há muitas bênçãos que o Senhor tem dado, há muitas bênçãos que Ele vai conceder, ou seja, Ele vai dar, mas como traz o salmista aqui, a maior felicidade que ele tem no coração é a presença do Senhor. A felicidade que ele tem é saber que Deus é o seu Deus. Ele diz: olha, mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que daqueles que têm fartura de comida, né? Ou seja, a presença do Senhor é muito mais importante. É a maior bênção na vida do ser humano, é a presença de Deus em sua vida. É Deus ser o único e verdadeiro Deus. Mas aprendemos também que a presença de Deus é a maior bênção quando uma pessoa tem, além do conhecimento desse Deus, a intimidade com Deus, cuja esperança
está em Deus e é o próprio Deus. A sua esperança não está em coisas, em grandes feitos, em grandes realizações, não. A sua esperança está em Deus, a sua esperança é Deus. Salmo 39, verso 7, ele diz: E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. É como traz aqui o Salmo 33, não é? Verso 18. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem, é Ele quem guarda aqueles que confiam no Seu nome. A esperança precisa estar em Deus. Esse Deus que salva, esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que dá a você vida, esse Deus que tem dado a você o seu emprego, o seu trabalho, com certeza tem abençoado a sua família, tem cuidado de você em todo o tempo. Mesmo você não tendo essa intimidade com Deus, Ele tem protegido você, tem guardado você, tem abençoado você. Porque Ele é Deus. E o que Ele espera de você é que você possa reconhecer e buscar. E que você tenha esta consciência de que a presença de Deus na sua vida é a maior bênção. Independente das coisas que possam vir, possam acontecer ou que você possa alcançar, a maior bênção é a presença de Deus. Porque aquilo que você alcançar é passageiro. Aquilo que você conquistar é passageiro, mas a presença de Deus é eterna. E ele diz aqui que a presença de Deus ela é a maior bênção quando se tem a esperança depositada em Deus. João, no seu capítulo 1, verso 16, diz: Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, é o fato de nós não sermos consumidos sobre a face da terra. É a misericórdia dele. Isso é bênção para a minha vida, para a sua vida. E a esperança para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, ela precisa estar em Deus. Não nas pessoas. A gente tem esperança nas pessoas de conseguir, de alcançar, de almejar isso, aquilo outro. As pessoas são seres humanos que vão passar, mas Deus é aquele que permanecerá para sempre. No Salmo 16, versos 5 e 6 diz: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. Será que você poderia dizer como o salmista diz aqui? Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho? Só pode dizer isso quem tem conhecimento de Deus, tem intimidade com Deus, quem tem a sua esperança depositada em Deus. Mas continua o versículo: O meu futuro está nas tuas mãos, tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Glórias a Deus por isto, porque Ele é Deus. E as bênçãos que recebemos, nós não fazemos nada por merecer. Se você olhar aí à sua volta, você vai ver que o sol, a chuva que Deus dá, é aquela que faz brotar a semente para que o alimento chegue na sua mesa, para que você possa se fartar com as bênçãos do Senhor, você e sua família. Isso é bênção de Deus. Mesmo você não tendo a sua confiança depositada em Deus, seu conhecimento em Deus, não tem a sua esperança em Deus, Deus tem te abençoado, porque Ele é Deus. Ele oferece para você o melhor. Salmo 21, versículo 6, ele diz: As tuas bênçãos estão sobre ele para sempre, ou seja, sobre todo ser humano, e a tua presença lhes dá muita alegria. Que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso, que Deus realmente abençoador daqueles que o temem, aqueles que o buscam, daqueles cuja esperança é o Senhor. No Salmo 63, 63, versículo 5, ele diz: As tuas bênçãos são como alimento gostosos. Eles me satisfazem e por isso canto alegremente canções
e louvor a Ti. Que maravilha! Sabemos que as bênçãos de Deus são como aquele alimento mais gostoso, aquele que enche a sua boca d'água quando você pensa nele. Assim é o nosso Deus com as suas bênçãos. É algo que enche o nosso coração, satisfazem, é algo que dá prazer. Mas não prazer passageiro, mas prazer eterno. Este é o diferencial das coisas que nós alcançamos aqui nesta vida e que dela nós não vamos levar nada. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 diz: assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem serem destruídas. Como eu disse, aqui você recebe bênçãos. Bênçãos que são dadas pelo Senhor. Bênçãos que passam, não é? Que com o tempo você acaba se esquecendo, você não dá muito valor. Mas as que estão reservadas na eternidade, não há lugar onde haja destruição. Não há como estragar, se destruir. Mas há um porém. Essas bênçãos reservadas lá na eternidade, lá no céu, são para aqueles que realmente obedecerem ao Senhor, que buscarem esse Deus, conhecerem esse Deus, terem esse Deus como único e verdadeiro em sua vida, conhecer esse Deus, serem íntimos para com Ele e, acima de tudo, confiarem, esperarem, né, cuja esperança esteja nesse Deus maravilhoso. Mas ainda aprendemos nesse Salmo 33, que traz aqui, a partir do verso 20, nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque ele é santo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Que maravilha ver o salmista dizendo isto. Que maravilha podemos ver pessoas declarando isto quando buscam esse Deus. Quando vem que a presença de Deus é a maior bênção diante daquele que busca e faz a melhor escolha da sua vida. Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 28, Moisés fala com o povo de Israel e dá a eles duas opções de escolha: a bênção e a maldição. E Deus é aquele que tem dado oportunidade a todos nós, seres humanos, de também fazermos a escolha. A escolha da bênção ou a maldição. Aí você pode dizer: pastor, mas que conversa é essa? Deus dá opção? Sim. Ou você busca a esse Deus para viver na presença dele para todo sempre, ou a maldição, que é viver eternamente longe dele. É escolha. Mas tudo depende de você. E é isso que Moisés pôde fazer com o povo. Então, em Deuteronômio capítulo 11, verso 26 a 28, ele diz: Moisés disse ao povo: hoje vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor, nosso Deus, que estou dando a vocês hoje. Ou receberão a maldição se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje e adorarem outros deuses que vocês não conheciam. Moisés deu ao povo duas opções: bênção ou maldição. Hoje eu compartilho com você uma porção da palavra de Deus onde diz: tua presença, a maior bênção. Ou seja, a presença de Deus é a maior bênção para aquele que obedece, para aquele que busca, para aquele que teme a este Deus, para quem tem e busca esta intimidade com Deus, para aquele cuja esperança está e é Deus em sua vida, que faz a escolha correta. Jeremias, no seu capítulo 17, versículo 7, diz: mas eu abençoarei aqueles que confiam em mim. Aquele que tem fé em mim, o Senhor.
É opção. Ou você serve a Deus ou não serve a Deus. Ou você busca e conhece a Deus ou você deixa de conhecer a Deus. E quando você deixa de buscar a Deus, quando você deixa de conhecer a Deus, você vai buscar o quê? Maldição para a sua vida. Salmo 23, versículo 4 nos diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Isso é intimidade, isso é conhecimento, isso é busca. Isso é buscar a bênção e não a maldição para a sua vida. Ainda no Salmo 29, versículo 11, ele diz: o Senhor dá força ao seu povo e abençoa, dando-lhes tudo o que é bom. Tua presença, a maior bênção. E você? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem colocado sua vida nas mãos de Deus? Você tem confiado em Deus, a sua vida, a vida da sua família, esposo, filhos, seu trabalho, sua família, seus amigos? Você tem confiado, tem colocado nas mãos de Deus? O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque ele é santo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. O meu desejo, a minha oração, é que você também faça como o salmista aqui. Que você clame ao Senhor, que você conheça esse Deus e diga: ó Senhor Deus, que o teu amor me acompanhe, pois eu ponho em ti a minha esperança. Que Deus realmente seja a sua esperança. Que Deus seja realmente a maior bênção para a sua vida. Porque Ele, com certeza, tem dado a você o melhor. Talvez você não tenha parado para observar ainda, mas tem te abençoado grandemente. Só falta você reconhecer este amor, este poder de Deus e buscar ter essa intimidade com Ele, ter a sua esperança firmada nele e escolher para a tua vida a bênção e rejeitar a maldição. Eu quero orar com você. Deus, como é bom saber que a tua presença é a maior bênção que podemos ter em nossa vida. Sim, Deus, porque longe da tua presença, nós só colhemos maldição para a nossa vida. Nós só colhemos derrota, dores, sofrimento, desilusões, frustrações. Mas com a tua presença em nossa vida, elas podem vir as doenças, as frustrações, as decepções, mas são fatos que acontecem porque em muitos momentos cremos no ser humano. Mas quando depositamos nas tuas mãos o nosso ser, todas essas coisas servem de experiências em vermos o teu poder, o teu agir a cada momento em nossas vidas. Pois a nossa esperança é o Senhor. A tua presença em nossa vida é realmente a maior bênção. Por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja colocando a tua mão de poder sobre a vida daquele que ouve do Senhor esta porção da tua palavra compartilhada e que essa pessoa possa tomar a decisão ao teu lado, em te buscar, em te conhecer, em te servir, em ter em ti a única esperança para a sua vida. E que ele possa, acima de tudo, escolher a bênção para a sua vida, que é a bênção da tua presença e, acima de tudo, a bênção de Cristo ser o Senhor, ser o Salvador de sua vida. Visita, ó Deus, e contempla com a paz que vem, que é o Senhor em sua vida. E que Ele tenha realmente a sua esperança nas tuas mãos. E que Ele tenha, acima de tudo, a maior bênção, que é a tua presença em sua vida.
é que eu te peço, também te agradeço por esta bênção de ser o Senhor, o meu Deus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia de Deus, e que a sua esperança realmente possa ser o Senhor. E que a presença de Deus seja em sua vida a maior bênção para a glória desse Deus maravilhoso. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus, que Deus te dê uma semana de bênção, com a presença dele em sua vida a todo tempo, em todo instante. Em nome de Jesus. Amém.